aos nossos colegas trazer aqui mais um vídeo e agora falando do cálculo de área de figuras planas, aqui da nossa aula 12 da nossa apostila do Mais Aprendizagem. Então, aqui nós temos uma situação no item 1 que traz a cozinha da dona Josefa. Ela quer revestir o piso da cozinha da sua casa e a forma é bastante irregular. Então, eu já separei aqui essas figuras em 3 pedaços, né? Você observa que cada um deles é uma figura geométrica conhecida, né? Essa primeira figura, que eu chamei de figura 1, eu tenho um retângulo, onde a base dele é 2 e a sua altura é 3. A figura 2 eu tenho um quadrado, ou seja, a base é 2 e a altura também 2. E a figura 3 é um triângulo de base 1 e a altura coincide aqui também com o lado do quadrado, é de medida 2. Então, para encontrar a área total dessa cozinha, quantos metros quadrados ela vai ter de cozinha, né? E lembrar aqui para vocês que a parte que nós queremos colocar o piso, né? Que ela vai revestir o piso, é essa parte aqui que eu vou estar demonstrando aqui com essa pintura, ou seja, a cerâmica vai ser colocada aqui na cozinha e essa área nós vamos encontrar calculando cada uma dessas figuras. Então, a primeira figura que eu vou fazer aqui, eu vou indicar aqui a área do retângulo. A área desse retângulo a gente vai encontrar quando nós multiplicarmos aqui a medida da base, que mede 2, ó. A base mede 2, vezes a altura, que aqui está medindo 3, e essa área vai ser igual ao produto de 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, eu tenho aqui essa área 1, ela mede 6 metros quadrados. E a área 2, ela traz um quadrado, esse quadrado tem lado medindo 2, e a sua área é o produto de lado vezes o lado, que vai ser igual a 4 metros quadrados. E a área 3, que é a área de um triângulo, ele tem a medida da base medindo 1, né? Você vê aqui que a medida da base dele mede 1 metro, a altura dele mede 2 metros, e a área do triângulo, já falamos anteriormente, você encontra multiplicando a medida da base vezes a altura e divide por 2. Essa multiplicação por 2 divide por 2, nós vamos ter aqui 1 metro quadrado. Então, a área da cozinha, a área total, que eu vou chamar aqui de AT, vai ser igual à soma da área do figura 1, da figura 2 e da figura 3. Essa área vai ser o somatório aqui de 6 mais 4 mais 1, que vai ser igual a 11 metros quadrados. Então, a alternativa que traz aqui a nossa resposta é a letra D, né, que traz 11 metros quadrados. O item 2, ele já traz uma malha quadriculada como referência, né? Então, nesse caso aqui, você vai contar quantos quadradinhos estão ocupados pelas letras da palavra paz. Então, você pode contar aqui, né? Pode sair contando cada um desses quadradinhos. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui você tem 10 quadradinhos. Aqui no outro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui na letra Z tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a área total vai ser o somatório. Aqui você tem 10 mais 12, 22. 22 mais 9, você tem 31. Então, essa área vai ser de 31 quadradinhos. Aqui nessa malha, a gente simplesmente vai fazer a contagem dos quadradinhos.
E aqui no terceiro quesito, a dona Rosa quer gramar o jardim da sua casa. E esse jardim, observa a representação aqui nessa malha sombreada. Para nós não sairmos contando aqui cada um dos quadradinhos, como nós fizemos na questão anterior, veja que desse lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o lado de baixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você pode fazer o produto aqui de 7 vezes 10, né? Você tem essa área, vai ser igual ao produto de 7 vezes 10, que vai ser igual a 70, que aqui no caso cada quadradinho é 1 metro, então vai ser 70 metros quadrados, que a alternativa aqui para nós vai ser a alternativa D, né? 70 metros quadrados. E o item 4, ele traz um desenho. Esse desenho é a planta baixa de uma construção. Também ela está marcada aqui com dizendo que cada quadradinho aqui ele vale 10 metros. Então, se eu olhar para um quadradinho desse aqui, eu vou considerar 10 metros. Então, eu teria aqui a área da casa. Ela tem quantos quadradinhos? Eu posso sair contando, ou eu posso fazer a multiplicação aqui. Por exemplo, são 3 desse lado, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, esse retângulo de cima teria 3 vezes 6, 18. Aqui nós temos 3. Aqui, então, a área aqui da casa você tem 18 somado com 3, você vai ter 21. A área da garagem eu tenho 4, né? 2 vezes 2, 4. E a área aqui da piscina tem 2 aqui e 3 eu tenho 6. Então, somando isso, nós temos 11, 31. Como cada um desses quadradinhos corresponde a 10 metros, se eu multiplicar aqui por 10, você vai ter que a área total são 310 metros quadrados. A área que inclui a casa, a garagem e a piscina. E a gente vai encontrar esse 310 aqui na letra C. E o quesito número 5, ele já traz também uma malha, né? Essa malha é quadriculada, mas a figura tem algumas que foram transformadas aqui, tem um formato triangular. Mas observe que cada triângulo, a diagonal, o lado dele coincide com a metade do quadrado. Então você pode sair contando cada um desses quadradinhos, ó. Lembrando que esse triângulo, por exemplo, esse triângulo aqui com esse vai formar outro quadrado, né? E você vai encontrar a alternativa correta. Vamos tentar fazer aqui com você. Aqui eu tenho quadradinho inteiro. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem outro 11 e 12. Então, esses dois triângulos aqui daria 13. Esses dois aqui daria 14. Esse aqui com esse daria 15. Este aqui, triângulo com esse, daria 16. E aqui formaria 17. Então, aqui a gente vai ter, juntando, né? Ó, esse triângulo aqui com esse outro, se nós juntarmos ele, nós vamos formar mais um quadradinho. Então, aqui a gente vai considerar que são 17 quadradinhos de área. E aqui nós temos um desafio. Esse desafio ele traz que a prefeitura decidiu construir uma praça no formato de uma flor, composta por um quadrado. Aí nós estamos vendo aqui o quadrado, né? Esse quadrado ele tem lado medindo 4 metros. E além desse quadrado ele tem também 4 triângulos equiláteros. Lembrando que o triângulo equilátero ele tem todas as dimensões iguais. Então eu tenho aqui, por exemplo, esse primeiro triângulo aqui, ele tem também aqui
aqui também é 4 e a base dele 4. Então, para encontrar essa área total, eu vou chamar aqui de área total, a T vai ser a área do quadrado que nós vamos calcular, mais a área dos triângulos. Como eu tenho 4 triângulos, vai ser 4 vezes a área de cada um desses triângulos. Então, para isso, vamos deixar essa expressão aqui de lado e vamos calcular aqui juntos a área de cada um desses triângulos. Então, nesse triângulo aqui, o que eu tenho com ele? Eu tenho que ele tem cada um desses pedacinhos dele aqui mede 4, né? 4 e 4. E a sua altura, que eu preciso descobrir qual é a sua altura, que eu vou chamar aqui de H, porque para encontrar a área dele, lembre que a área do triângulo a gente encontra multiplicando a medida da base pela medida da altura, base pela altura, e divide por 2. Então, eu sei que a base aqui mede 4, né? A base mede 4, mas a altura eu não sei quanto é. Existe uma fórmula que traz para nós a altura do triângulo equilátero, mas eu quero usar o próprio desenho aqui que nós já temos para encontrar essa altura, certo? Então, essa altura do triângulo equilátero, eu vou lembrar a vocês, quando eu traçar essa altura, este lado aqui ficou dividido em duas partes. Cada uma delas mede 2, certo? Cada uma delas aqui está medindo 2. Eu vou fazer aqui, quando eu tracei essa altura, cada um desses lados aqui ficou medindo 2. Então aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. E para encontrar essa altura, eu vou usar Pitágoras. Eu vou dizer que essa altura, que é um cateto elevado ao quadrado, né? Essa altura aqui que eu quero descobrir, mais esse outro lado que mede 2, ó, esse aqui de baixo, vai ser igual a 4 ao quadrado, que é a hipotenusa, né? Então, eu estou dizendo aqui que o quadrado da hipotenusa, que mede 4, é igual à soma de cada um dos catetos elevado ao quadrado. Então, essa continha aqui, eu tenho que essa altura, que eu estou chamando de H, vai ser igual a 16 menos 4. Eu tenho aqui 4 ao quadrado 16 e 2 elevado a 2, 4, eu tenho aqui menos 4. Então, essa altura, ela vai ser igual, essa altura ao quadrado vai ser igual a 16 menos 4 igual a 12. Então, o número que é elevado ao quadrado dá 12, a gente tem aquele cálculo que a gente faz aí, por exemplo, para calcular aqui a raiz quadrada de 12. Por exemplo, você tem aqui 12, decompondo em fator primo, dá por 2 que dá 6, por 2 que dá 3 e por 3 que dá 1. Tá? Então, quando você fizer essa altura, ela vai ser igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3, certo? Então, quando eu for fazer aqui o cálculo da área desse triângulo, né? Quando eu for calcular aqui, que eu vou pintar aqui de azul, quando eu for calcular a área desse triângulo, eu vou multiplicar a base dele, que nós sabemos aqui que está medindo 4, né? Então, nesse lugar aqui, eu vou escrever a base. Ela mede, aqui no caso, essa base mede 4. Eu vou escrever aqui, a base mede 4, né? 4. A altura que nós acabamos de calcular, nós encontramos aqui que a altura dela foi de 2 raiz de 3, 2 vezes a raiz quadrada de 3,
Então, o que eu vou fazer? Para encontrar a área de um deles, eu tenho a base, que é 4, vezes a altura dele, que nós já encontramos, que foi 2 vezes a raiz de 3, né? 2 vezes a raiz de 3, dividido por 2, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui neste produto e nessa divisão, eu vou dividir aqui 2 por 2, eu vou ter que a área de um desses triângulos aqui é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 3, certo? Então, tudo bem. Então, vamos agora voltar para a expressão anterior. A área total aqui vai ser igual à área do quadrado, né? Que a área do quadrado vai ser 4 ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, mais 4 vezes a área do triângulo. É 4 porque são 4 triângulos. E essa área é 4 vezes a raiz quadrada de 3. Então, aqui eu tenho a área total, fazendo essas continhas agora, eu tenho 4 ao quadrado, 16, mais 4 vezes 4, 16, eu tenho 16 vezes a raiz quadrada de 3. Então, eu olho para cá, eu vejo que nas nossas alternativas nós não temos este resultado, né? Nós não temos 16 mais 16 raiz de 3. Mas nós podemos aqui colocar esse número 16 como um fator comum em evidência, ou seja, o fator comum que está nos dois termos é 16, ó. Eu vou escrever assim e vou abrir um produto. 16 dividido por 16 dá 1, mais 16 vezes a raiz de 3 dividido por 16, você tem raiz quadrada de 3. Então, a nossa área total, você verifica que ela aparece aqui na alternativa A. Ou seja, a área total da praça vai ser 16 vezes 1 mais a raiz de 3 metros quadrados, ok?